nós fizemos concurso para médico do Estado, né? E ela fez o curso de saúde pública, e nós trabalhamos, eu inicialmente trabalhei na Cefai, que era um órgão da Secretaria de Educação, que atendia escolares, e como eu comecei a trabalhar eu tive muito envolvido no início da minha vida profissional com cardiologia pediátrica, porque as cirurgias cardíacas eram principalmente para tratar sequela de febre reumática, de válvulas lesadas por febre reumática, que é uma coisa que atinge as crianças, o escolar. E também a cirurgia cardíaca muito era para corrigir defeitos congênitos do coração. A cirurgia de coronária, que hoje é o que domina, isso veio depois, bem depois. Beneficência Portuguesa, que período foi esse? Hospital São Francisco, Hospital São Manuel, que fechou, tinha ali na Independência, um pouquinho mais na frente da Santa Casa. PUC. Na PUC, depois, mas a PUC já foi bem depois, né? Mas Ernesto Ornelis, Hospital Santo Antônio, Hospital Cristo Redentor, da criança, era o Santo Antônio, e o da criança, Hospital Independência, a gente praticamente onde os pacientes da Previdência baixavam, numa época teve um chamado sistema de pronto atendimento, né? O paciente internava e a gente recebia a incumbência de acompanhar aquele paciente durante algum tempo, né? Então a gente tinha que ir em vários hospitais, porque dependendo de onde o paciente baixava, né? Então esta experiência nossa com escolares fez com que nesta ocasião se concluiu uma análise institucional da Secretaria, que até parece toda ela planejada pelo Paulo Chaves, que era um dentista, um sanitarista, um cara muito importante, muito bacana, com uma visão ampla. Ele trabalhou para a Organização Pan-Americana da Saúde, e então essa análise se viu vários aspectos. Um deles é a parte de epidemiologia e das doenças cardiovasculares. Eu fiz parte desse grupo. E a gente viu, e a gente falou naquela ocasião, que não tinha nada do ponto de vista de saúde pública nesta área. Só tinha o Instituto de Cardiologia, não como ele é hoje. Era um ambulatório que tratava de alguns velhinhos hipertensos, etc., né? E a gente disse, isso não é saúde pública, né? Isso é um assistencialismo muito pobre e atende pouca gente. E então, falando isso para o Jair, ele disse, mas então se vocês acham que não é, então propõe alguma coisa, né? Aí ele me colocou contra a parede e eu então fui ver o que estava se fazendo no mundo e vi que alguns países com características socioeconômicas semelhantes ao Brasil, como Egito, Argélia, Sudão, Turquia, ali em volta eles estavam fazendo um trabalho com prevenção da febre reumática. Se eles estão fazendo isso, por que nós não podemos fazer também, né? Então eu fiz uma proposta nesse sentido, ele topou, e depois eu vim saber, isso foi em 72, depois eu fiquei sabendo que uma Conferência Mundial de Saúde que se faz em Genebra, ministros de todos os países... Não chegaste, fosse? Não, nessa não. Eu fiquei sabendo depois, inclusive. Foi a primeira vez que disseram assim, países em desenvolvimento, não sei se naquela época falavam desenvolvimento, falavam países pobres, além dos problemas da pobreza e da miséria, que é desnutrição, diarreia, pneumonia, doenças infecciosas, tem também os problemas dos países desenvolvidos, doença cardiovascular, câncer, etc. Porque se achava que isso era coisa só de rico, não é?
Mas eles tinham a mesma coisa, só que não chegavam a fazer o diagnóstico porque as pessoas nem chegavam no sistema de saúde. Aí a Organização Pan-Americana da Saúde mostrou interesse, porque nós já estávamos fazendo isso, foi o primeiro programa brasileiro de cardiologia na área da saúde pública, né? Foi esse aqui em Porto Alegre. E aí então o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o Organização Mundial, todos tiveram interesse em alguém que estava fazendo alguma coisa aqui, ou algum lugar onde estava acontecendo coisa, para servir de modelo e discutir isso aí com os outros, né? Então por aí foi uma série de coisas, mas depois disso então entrou, são coisas que mudaram: hipertensão arterial, doença isquêmica do coração, tabagismo, o sedentarismo, fazer exercício físico, doença de Chagas, diabetes. A gente foi avançando, ampliando o horizonte cada vez mais, né? Hoje está na ordem do dia, são as doenças não transmissíveis, quer dizer, é o conjunto total desse, né? Mas eu trabalhei junto à OMS com relação ao fumo, de 82 a 99, um painel de especialistas em fumo, porque nós começamos a trabalhar com fumo aqui no Rio Grande do Sul, com escolares, na educação contra o fumo, o primeiro estudo epidemiológico sobre prevalência de fumo, conhecimento e atitude das crianças foi feito aqui em Porto Alegre, aqui no Porto Alegre, depois no Rio Grande do Sul. Isto em 1980 foi feito, mas a gente levou uns 2 anos estudando isto para poder fazer. Dentro dessa discussão do que mudou nesse tempo, né? Todo mundo ouviu falar da proposta essa dos objetivos do milênio, que o Bill Gates deu uma doação muito grande para isso e tem sido promovido desde o ano 2000, mas esses objetivos são principalmente ligados à nutrição, diarreia, malária, AIDS, doença infecciosa. Não tinha nada para doença crônica. Agora, exatamente nesses dias, está havendo uma reunião em Washington para discutir exatamente a inclusão das doenças crônicas nesta agenda de 2000. Quer dizer, a importância disso já tem sido denunciada, já está se trabalhando nisso há bastante tempo. Mas assim como agenda política e inclusão nos objetivos do milênio é uma coisa recente, né? E casualmente eu estava na onda no início, né? Então a gente foi solicitado por muitos lugares do mundo, a gente viajou bastante, ela sempre ia comigo para participar e para me cuidar também. E é muito mais interessante fazer isso do que acompanhado do que fazer sozinho. Ela continuou trabalhando como professora, né, na PUC, mas na realidade essas outras atividades, na associação médica, no conselho, ficava complicado para ela, sendo dona de casa, mãe, professora e médica, né, ter mais coisa associativa. Aí então eu tive na associação médica, eu me lembro que na gestão do Osmar Pila, como secretário científico da Associação Médica. O Rigato, estava saindo, o Mário Rigato, bem conhecido, ele saiu dele, deixou, foi para outra posição, e eu então fiquei no lugar dele. Nesta ocasião, o 5º congresso da Associação Médica eu presidi também. Isso foi lá por 1970 e pouco. Ultimamente é mais com relação ao sindicato médico, que eu fiquei num conselho consultivo do sindicato
nessa última década, né? E na Sociedade Brasileira de Cardiologia,